Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a vocês por acompanhar nossa página no Facebook. Não sei se alguns viram essa semana, nós acabamos também reativando o nosso canal no YouTube, onde nós vamos então colocar todas essas lives e ter também a possibilidade de divulgar os nossos vídeos anteriores. O nosso objetivo hoje é falar um pouco diferente do que nós temos conversado nas últimas lives, geralmente a respeito de obesidade, mas o que nós falaremos hoje é sobre o tratamento do refluxo gastroesofágico. Na verdade, o refluxo acaba sendo uma doença muito prevalente em nosso meio. Então, estima-se hoje que aproximadamente em torno de 20% da população, claro, estou dizendo isso numa média mundial, em algum momento passa a ter sintomas de refluxo. Se nós formos estender um pouco mais ao refluxo esporádico, isso acomete mais da metade da população. O ponto principal é que o refluxo hoje, com os medicamentos que nós temos disponíveis no mercado, seja justamente os inibidores de bomba de prótons, né, eles acabam sendo tratados de uma forma clínica, isso não apenas pelo gastroenterologista, pelo cirurgião digestivo, mas também pelo clínico geral, por outros especialistas. E há cerca de 2 anos se comenta muito sobre os efeitos colaterais que essas medicações podem trazer aos pacientes. Claro que existe muito mito ao redor disso, né? Então, existem alguns trabalhos que demonstraram presença riscos de demência, então esses trabalhos foram questionados, mas algumas verdades são presentes, como alteração de algumas absorções de vitaminas, né? Principalmente de cálcio, vitamina B12. E claro que nenhuma medicação que se use a longo prazo seria ideal, né? A não ser esses medicamentos para doenças que são consideradas crônicas. E é um dado importante, o refluxo ele é considerado hoje uma doença crônica. Então o que é o refluxo? Refluxo significa o retorno do ácido produzido no estômago em direção ao esôfago, podendo chegar inclusive até a região da garganta, e traz uma série de efeitos, né, e sintomas. Não apenas a azia, que é o principal sintoma, mas também outros, como dor torácica, sintomas laríngeos, como tosse, pigarro, as laringites e faringites de refluxo por repetição, otites, piora de quadros como rinite, sinusite, mau hálito, boca seca, boca amarga. Então, assim, náusea, vômito, que significa que grande maioria dos sintomas digestivos podem estar relacionados a essa doença. Então, é muito comum essa sintomatologia no dia a dia, principalmente não apenas pela inadequada alimentação, mas essa rotina do estresse, essa dificuldade que se tem hoje de se ter um horário, de se ter uma comida realmente pouco processada, né? Hoje se vai muito mais nas comidas prontas, no fast food, e isso sem dúvida alguma, uma das causas que também aumentou muito a incidência dessa doença. Quando se fala em refluxo, além das medicações, anteriormente nós só tínhamos, então, a cirurgia, que se indicava no primeiro momento para pacientes portadores de hérnia de hiato, que é quando se tem uma abertura na passagem entre o esôfago e o estômago, ali na musculatura do diafragma, né? E, consequentemente, essa maior abertura possibilita a volta do ácido e toda essa sintomatologia já comentada. Claro que com o avanço da tecnologia, com o advento da cirurgia videolaparoscópica, nós tivemos a realização da cirurgia da hérnia de hiato feita por vídeo, com bons resultados iniciais. Posteriormente, até se passou a fazer esse procedimento em pacientes que não eram portadores de hérnia de hiato, mas sofriam muito com o refluxo. Aí o que acontece? Durante muitos anos vem se buscando outras alternativas de tratamento dessa doença, que não seja medicamentoso e que não seja com cirurgia. Então se tentou vários tratamentos endoscópicos, né? Porém, nós chegamos nos últimos anos aos tratamentos mais avançados. Então nós temos até mesmo sistemas que fazem o grampeamento entre o esôfago e o estômago na tentativa de diminuir o refluxo, né, para diminuir essa passagem. Nós temos também marcapasso nessa região. E nós temos um sistema já utilizado há mais de 10 anos na Europa, que se faz o tratamento endoscópico, mas de uma forma minimamente invasiva, ou seja, sem se fazer um procedimento cirúrgico, que é conhecido como estreta. Tivemos a oportunidade de participar da primeira turma que fez esse treinamento no Brasil, foi habilitado para isso, né?
E os resultados realmente, principalmente clínicos, eles foram surpreendentes. Então nós percebemos hoje que quando se fala no refluxo, o que nós vamos ter? Nós temos geralmente os pacientes que, quando não querem fazer ou não têm indicação cirúrgica e que tomam a medicação, mas não têm o efeito, eles ficam sem opção. Então esse procedimento ele é totalmente endoscópico. Se faz então um sistema conhecido como radiofrequência. O que seria isso, né? A radiofrequência é utilizada em várias partes da medicina, não só na parte cirúrgica, mas na parte de tratamentos clínicos, muito conhecida na cardiologia, quando se faz radiofrequência ablativa para tratar algumas arritmias. Mas mais do que isso, nós temos então um procedimento não ablativo, ou seja, é um sistema que estimula o crescimento do músculo ao nível do final do esôfago, que é o esfíncter esofágico inferior. Então separei para vocês um vídeo, né, para entender um pouquinho mais a respeito do que é essa terapia com Stretta. Tá? Então nós vamos ter que, na realidade, se nós vamos perceber aqui na imagem, nós vamos ter então a musculatura diminuída. Nós fazemos então a introdução do sistema, que é um sistema balonado, que permite então o microagulhamento e a formação dessa radiofrequência, de forma que isso estimula o crescimento do músculo. Então é um sistema como esse, é uma sonda introduzida por endoscopia. Aqui nós vemos no sistema o balão insuflado, o microagulhamento, que vai se fazer então o estímulo térmico, que é a tal da radiofrequência, através de um sistema bem moderno de leitura da impedância, ou seja, da espessura muscular, né? Então isso faz com que, uma vez feito esse estímulo, exista um crescimento gradativo dessa musculatura. Então seria mais ou menos como isso aqui. Você tem então que esse sistema agulhado, ele faz esse microagulhamento, então é feito em diversos níveis, como nós percebemos aqui, e o músculo que antes era fino, ele se torna um pouquinho mais hipertrofiado. Então aqui daria para nós termos uma ideia um pouco melhor do antes com o microagulhamento para o depois a musculatura já mais desenvolvida. E por que isso é importante? A importância é que você não vai de imediato ter a resolução do refluxo, mas você tem que esse estímulo vai acontecendo, esse crescimento celular. Se sabe hoje que realmente existe um estímulo do colágeno, né, que vai formar essa musculatura, os miofibroblastos também, e você tem então esse crescimento que vai se dar em torno de 2 a 4 meses. E o resultado foi um resultado surpreendente. Então são mais de 10 anos de aplicação clínica do Stretta nos Estados Unidos e Europa, são mais de 40 estudos clínicos controlados que mostraram bons resultados. E algumas vantagens. Quais são os pacientes que realmente podem fazer? Aquele paciente que tem uma hérnia de hiato grande, que sofre com refluxo, esse vai ser continuado a indicação da cirurgia, caso seja o critério do cirurgião. Né? Eu sou cirurgião, posso dizer que tem casos que têm que ser tratados com cirurgia, assim como tem casos que realmente cuidado alimentar e a terapia medicamentosa são os pontos fundamentais, os pilares do tratamento. Esse ato, então, ele foi preenchido justamente por isso, pelo Stretta. Tá? Essa é a grande opção. Quais são esses casos? São aqueles pacientes, por exemplo, que têm um refluxo que acomete muito mais a garganta, um tosse, pigarro, sufocamento, aquela sensação do globus, aquela bola presa na garganta, que quando se faz uma investigação, ele não tem erosão, ele não tem inflamação do esôfago. Então ele tem muito mais um escape ácido com uma hipersensibilidade laríngea, que é justamente nesse ponto que a gente consegue fazer a aplicação e obter um bom resultado. É onde a cirurgia ela não tem um resultado considerado satisfatório. Né? Só para você ter uma ideia, quando a gente compara ele com cirurgia, apesar de não ser um procedimento cirúrgico, ele pode ser comparável à cirurgia. Hoje se faz uma cirurgia anti-refluxo, estima-se que após o 2º ano, mais ou menos em torno de 15% dos pacientes podem voltar a ter refluxo, e à medida que vai se passando os anos, essa recidiva, esse retorno do refluxo, ele realmente pode aumentar. Então se sabe hoje que após 10 anos, em torno de 40% dos pacientes podem voltar a ter sintomatologia de refluxo. Não que a cirurgia falhou, porque a gente utiliza o próprio músculo para fazer a válvula anti-refluxo, então é natural que ele possa lacear com o passar dos anos. O que significa que nem todos esses pacientes vão ter manifestação clínica, né? Então seria mais um diagnóstico detalhado, feito através de exames específicos. No caso do Stretta, os estudos mostram que 93% dos pacientes se consideram totalmente satisfeitos, sendo que
mais de 80%, 84% ficam completamente livres do medicamento por um prazo de 4 anos, ou seja, similar à cirurgia, que é desse retorno de 15%, aqui no caso, mais ou menos isso. Em torno de 7 a 8 anos, até 72% dos pacientes mantêm-se completamente sem uso de nenhum medicamento para o refluxo, seria um inibidor de bomba protônica, omeprazol, pantoprazol e medicamentos dessa linha. E após 10 anos, mais de 65%, que é um resultado considerado sobreponível, talvez um pouco até melhor do que alguns relatos vinculados à cirurgia antirrefluxo. Então, como eu disse, ela veio para preencher justamente esse ponto. E tem uma grande vantagem também. Os pacientes que se submeteram a cirurgias bariátricas, como a gastrectomia vertical, que é o sleeve, os pacientes que têm o bypass gástrico e que mesmo assim continuam sofrendo com refluxo, eles podem fazer esse procedimento. É uma coisa que nós ficávamos muito sem alternativa, né? Não, eu tenho refluxo, então tem que converter o sleeve em bypass para desviar o ácido. É possível fazer o Stretta sem modificar o seu tipo de cirurgia, sem um novo procedimento cirúrgico. O bypass, não tínhamos alternativas para tratamento do refluxo nesses pacientes a não ser medicamentos. É possível fazer esse tipo de procedimento endoscópico com bons resultados e sucesso. Então, como eu disse, são muitos anos de pesquisa e estudos que mostram esse bom resultado. Os pacientes, como já comentei, que têm esses sintomas atípicos, os pacientes que têm hernia de hiato menor que 2 centímetros, também têm bom resultado com isso. Aqueles pacientes que, por algum motivo, não querem tomar remédio ou não têm bom resultado, mas que não querem fazer a cirurgia, são candidatos a esse procedimento também. Além disso, nós vamos ter aqueles pacientes que já fizeram cirurgia anti-refluxo e que voltam a ter sintomas de refluxo. São esses pacientes que operaram e que voltam a ter sintomatologia. Se eles não tiverem hérnias maiores do que 2 centímetros, esse procedimento é indicado. Ele pode evitar uma segunda ou eventualmente uma terceira cirurgia. Então é uma excelente opção nesses casos particulares aqui. Só para vocês terem uma ideia, né, sempre me perguntam como que funciona o sistema, então a ideia é demonstrar para vocês explicativamente como que funciona, como que é o sistema. Nós podemos ver através aqui de um vídeo institucional, né, bem explicativo, onde vai mostrar realmente como que se detalhe, como é o funcionamento. Só para vocês saberem, é um procedimento então feito por endoscopia, né, em que o paciente permanece no hospital, ou seja, na clínica de endoscopia, normalmente em torno de 20 a 25 minutos de procedimento, então o tempo total entre entrada, realização e saída vai ser aproximadamente em torno de um prazo de 40 minutos a 1 hora. Ele pode ser feito apenas com acompanhamento do anestesiologista, nem sempre é necessário uma anestesia com intubação traqueal, é assim, simplesmente uma anestesia profunda, tá? Similar ao que se faz, por exemplo, numa colonoscopia. Então é feito todo esse procedimento, esse sistema. Após isso, o paciente recebe todas as orientações, é comum acordar com um pouco de desconforto, né, mas é muito menor do que uma recuperação de uma cirurgia, por exemplo. E claro que tem todo um processo de dieta, são 15 dias a 20 dias de dieta líquida, 15 dias normalmente, com dieta líquida, liquidificada, que é mais ou menos o que se faz pós-tratamento cirúrgico do refluxo ou correção de hérnia de hiato. Então nesse vídeo, o que é interessante nós sabemos aqui? Espero que vocês consigam acompanhar. A gente vê realmente a introdução do endoscópio, colocação da sonda. Essa sonda, então, ela tem esse microagulhamento no músculo. Ele vai fazer um estímulo térmico, né? Ele é feito em diversos níveis. Normalmente nós fazemos em torno de 5 níveis, tá? Perto da transição esôfago-gástrica, acima dela. Posteriormente, você vai fazer um microagulhamento nessa região inferior, né? Então, geralmente são 5 pontos. Cada ponto se faz mais ou menos 2 aplicações, estão microagulhando a circunferência em torno de 8 pontos. E posteriormente ao nível do cardio, a região mais baixa, então você fez 4 pontos, 5, 6 pontos, então varia de 5 a 6 microagulhamentos, dependendo da extensão do esfíncter esofágico inferior. Tudo isso, a leitura é feita automaticamente através do sistema. O que nós esperamos com isso? Esperamos um estímulo da cicatrização, que vai acontecer, como eu disse, nesse prazo de 8 até 16 semanas, e que posteriormente com essa hipertrofia que nós vemos aqui ao final do vídeo, se tem a contenção do refluxo. E a ideia é que o refluxo ele diminua, e como eu disse, grande maioria dos pacientes consegue mais de 80%, 84%, 85% ficam livres por completo da medicação por até 4 ou 5 anos. Né? Imediatamente, claro que 100% dos pacientes têm
uma resolução do refluxo gastroesofágico. Mas, como eu disse, a refluxo é uma doença crônica, você faz uma forma de tratamento, de acompanhamento como essa, a dieta, os cuidados alimentares, eles têm que obrigatoriamente ser mantidos a longo prazo. Bom, doutor, e se realmente houver uma falha, o que eu posso fazer? Ele pode ser repetido? Se houver constatação que a musculatura realmente se tornou mais delgada, eventualmente ele pode ser repetido. Ou até mesmo quando se tem surgimento de uma hérnia de hiato, que eventualmente possa ter aparecido posteriormente, que não tem nada a ver com o procedimento, é uma evolução natural, se pode ter a necessidade de se fazer terapia com, ainda, introduzir medicamentos, ou até mesmo se fazer uma cirurgia, mas como eu disse, muito pouco comum, porque os resultados eles são superiores ao tratamento medicamentoso de longo prazo, claro, não estou falando de medicamento de curto prazo, evitando todos os efeitos colaterais, que apesar de mínimos, eles realmente, alguns podem acontecer, e claro que evitaria-se uma cirurgia para tratamento antirrefluxo. Lembrando bem que pacientes com hérnia de hiato, aqueles que têm indicação formal da cirurgia como antirrefluxo como hoje, eles continuam realmente tendo essa mesma indicação. Tá? Eu tive, durante a divulgação dessa live, algumas perguntas, né, justamente relacionadas a isso, sobre o tratamento, e quem já fez cirurgia antirrefluxo, se poderia fazer o Stretta, poderia fazer o Stretta. Pacientes que já têm cirurgia bariátrica poderiam fazer também esse procedimento. Ainda com um procedimento novo, infelizmente, nós não temos cobertura, como me perguntaram, nem pelo Sistema Único de Saúde, e nem mesmo os convênios ainda aqui estão fazendo a cobertura. Soubemos de casos em que os convênios em São Paulo, alguns já estão estudando e já estão, eventualmente, mediante negociação, fazendo essa negociação para uma futura cobertura. Nós não temos perspectivas disso ainda. Então, é um procedimento que, claro, tem um custo da sonda, tem um custo do procedimento endoscópico, mas muito inferior ao custo de uma eventual cirurgia antirrefluxo, até porque não tem internamento hospitalar, ele é totalmente ambulatorial. Então, o paciente eventualmente faz o procedimento, vai embora 1, 2, 3 horas depois no máximo, geralmente menos do que isso, e esse paciente, posteriormente, quando vai para casa, só vai ter a dieta, vai ter medicamentos analgésicos, né, similares, mas em quantidades menores do que uma cirurgia antirrefluxo. Uma duplicatura, uma cirurgia de Nissen, como é conhecido. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia não é concorrer com a medicação e concorrer com a cirurgia. A ideia é justamente você pegar esses pacientes que ou não têm a indicação precisa, ou que não querem fazer a cirurgia, que eventualmente não tenham hérnia de hiato, ou tenham uma hérnia de hiato pequena, de no máximo 2, 3 centímetros, tá? Que é o nosso limite, e que, por algum motivo, ou não têm resposta ou não querem fazer o uso contínuo do tratamento medicamentoso. Principalmente, geralmente, esses pacientes que tomam medicação são aqueles que têm refluxo eventual, que acaba causando todos os sintomas que a gente chama de extraesofágicos, né? Sintomas respiratórios, sintomas laríngeos na garganta. Então, essa talvez seja uma das principais indicações hoje, mesmo com esse refluxo conhecido como um refluxo não erosivo. Tá? E, claro, os pacientes pós-sleeve, que é a gastrectomia vertical, pós-bypass, que vão se beneficiar do método. Então, é um método inovador, chegou ao Brasil há muito pouco tempo, em torno de 30, 40 dias, tivemos a chance de fazer o treinamento, de fazer a utilização, e é o que hoje nós temos, então, indicado nesse ato, nesses casos específicos para os nossos pacientes, e que realmente nós temos percebido que o resultado inicial, claro, nesse início, nós temos já um resultado imediato interessante, mas ainda o resultado definitivo, como disse, só aparece em torno de 2 a 4 meses, né? Mas como demorou muito para entrar no Brasil, né, já fazem 14 anos nos Estados Unidos e 10 anos na Europa que o procedimento é feito, com bom resultado. Só para se ter uma ideia, a SAGES que é a Sociedade Americana de Endoscopia, né, a AEGE também, recomendam o procedimento como sendo um procedimento de escolha, hoje, no tratamento do refluxo. Então, para você ter ideia da dimensão que isso realmente tomou. Tá? Eu vi que teve duas outras perguntas, né? Inclusive não relacionado a isso, relacionado à parte da cirurgia bariátrica, mas eu peço
que essas perguntas eventualmente que surjam, eu vou responder todas elas em box ou através da própria página, justamente para esclarecer a dúvida de todos e de cada um. Então, a ideia nossa hoje era mudar um pouquinho do assunto, né? A formação é de cirurgia digestiva e cirurgia bariátrica, fazendo também um pouco do paralelo em que a obesidade também aumenta a chance do refluxo. E nesses casos em que, mesmo operado, mesmo emagrecendo, você voltou a ter refluxo, essa opção existe agora. Você que não é bariátrico, que é um paciente que não teria indicação de um procedimento cirúrgico, seja por doença anti-refluxo ou está numa indicação limítrofe ou que tem receio, vale a pena procurar esse procedimento. Eu acredito que hoje a grande maioria das pessoas que vem buscando o tratamento com estreta são justamente as pessoas que sabem que o resultado endoscópico vai ser igual, em alguns momentos, né, dependendo da indicação, até superior. Superior por quê? A gente hoje sabe que esses sintomas laríngeos eles têm baixa resposta a longo prazo com as cirurgias anti-refluxo. Então, se você tem essa dúvida, nós podemos esclarecer para você na página, e eu acredito, sem dúvida alguma, que vai trazer uma grande opção, uma ótima opção de tratamento, como ela é, mas uma melhora na qualidade de vida dos pacientes portadores de refluxo. Justamente não podem ter uma vida social normal, que eventualmente sofrem muitas vezes até pelo consumo de alimentos simples, né, como aquele caso até de consumo de água, que tem um desconforto noturno, com refluxo noturno, que dificulta o seu descanso e que atrapalha a sua rotina diária, né? Então, assim, toda opção nova, assim, vai preencher um vão, um espaço enorme que existe dentro desse tratamento hoje e dessa doença que tem uma prevalência, ou seja, uma incidência grande. Eu acho que vai ser realmente um procedimento que em breve vai ser considerado um padrão que a gente chama de gold standard para esses casos em específico. Agradeço a todos mais uma vez por sempre participarem, curtirem nosso canal, compartilharem nossas informações. Muitos sei que nós temos um público fiel, acredito que a gente possa colaborar muito, não apenas para os pacientes bariátricos, mas trazer uma melhora em relação à parte nutricional, é o que nós buscamos, essa orientação, reorientação, o que a gente chama de bem-estar, né, o tal do wellness, e que nós possamos colaborar um pouquinho mais com esse vídeo nesses pacientes que muitas vezes não se enquadram muito no perfil que nós comentamos em nossas lives, e agora a gente pode, então, apresentar essa nova forma de tratamento endoscópico. Em breve nós teremos fazendo outras lives a respeito de outros tratamentos endoscópicos que nós estamos tendo possibilidade de utilizar, que são as novas tecnologias e inovações que vão trazer não apenas essa melhora como aconteceu no refluxo, mas para outros tratamentos, inclusive tratamentos de obesidade e outras doenças do aparelho digestivo. Obrigado a todos, tá? Curtam a nossa página, compartilhem, indiquem aos amigos, acompanhem nossa página no YouTube. Em breve nós teremos novidades com novos vídeos, né, a respeito, aí sim, da cirurgia bariátrica. Aguardem que logo mais nós teremos os 10 passos para o tratamento da obesidade no futuro. Muito obrigado a todos. Boa noite mais uma vez.